Olá, pessoal! Vamos continuar nossa série aqui de vídeos de educação financeira e um glossário para saber o que quer dizer para analisar algumas ações. O principal que você tem para poder analisar se uma empresa é boa ou não para entrar na sua carteira. E é importante saber o termo, por isso que eu criei, esse glossário aqui nesse vídeo, que são os principais indicadores. Vamos lá. Não basta olhar o preço ou os influenciadores, cuidado com ambos. Você não pode olhar o preço isolado, recomendação de influenciadores, dividendos sem contexto. Os dividendos, como o Bazin, que usa os dividendos como norte, só que ele não pode ser o único indicador que você vai utilizar para comprar uma cota de ação e colocar na sua carteira. Você tem que olhar além dos dividendos, porque podem ter sido num ano que eles deram muitos dividendos. Tem empresas que vão dando dividendos, mas não investem na própria empresa, não controlam suas dívidas, né? Então, olhar o lucro e a rentabilidade da empresa, a dívida e a caixa da empresa, crescimento e a governança. Então, além dos dividendos, você tem que olhar esses indicadores também: lucro, rentabilidade, dívida, crescimento, caixa e governança. PL, preço sobre lucro, mostra quantos anos a empresa levaria para se pagar pelo lucro atual. Preço da ação, lucro por ação. Então, o preço da ação é 20, o lucro por ação é 2. PL, 10. Mais baixo pode indicar que a ação é barata em relação ao lucro gerado. Tem ação que é muito barata, mas não tem muito lucro. Tem ação que é mais cara, a cota, mas tem um lucro muito forte. Muito baixo pode esconder um problema sério na empresa. Muito alto pode indicar excesso de otimismo do mercado. Compare sempre o PL com a empresa do mesmo setor. Cada setor tem uma faixa normal, então tem que comparar o PL com o PL das empresas do setor. Tem setores diferentes, como já vimos aqui em vídeos, commodities, consumo, bancos, né? ROI, retorno sobre o patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o patrimônio dos sócios. Lucro líquido, patrimônio líquido. O lucro é 20 mil, o patrimônio é 100, então o ROI é 20%. Acima de 15 costuma ser considerado muito bom. Quanto maior e mais consistente ao longo dos anos, melhor. ROI muito alto, com dívida elevada, pode ser enganosa, verifique. Então, vocês estão reparando que são vários critérios que tem que ter aqui para avaliar se a cota entra ou não, se você tem essa empresa na sua carteira ou não. Baseando em investidores de valor, sempre verifica o ROI antes de comprar uma ação. Então, o ROI é o retorno sobre patrimônio. A dívida líquida, quanto a empresa realmente deve, descontando o caixa disponível. Dívida total, caixa disponível, dívida líquida. Então, a dívida de 100 mil, o caixa de 40 mil, ela deve uma dívida líquida de 60 mil. Dívida controlada e decrescente é um sinal de saúde financeira. Dívida excessiva aumenta o risco, especialmente em cenário de juros altos, que é o nosso cenário do Brasil quase sempre. DL e EBITDA menor que 2 vezes é uma referência comum do endividamento saudável. A dívida não é necessariamente ruim, o problema é quando compromete o caixa e o lucro, né? Pra gente que não é investidor ou não é empresário, a gente vê dívida como algo ruim, mas numa empresa nem sempre é algo tão ruim. EBITDA, acho que é assim que fala. Earned before interest, taxes, depreciation and amortization. Então é uma sigla, repara, ó, de E de earnings, B de before, I de interest, T de taxes, D de depreciation e A de amortization. Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Quanto o negócio gera operacionalmente antes dos efeitos financeiros contábeis que todo mundo passa, que toda empresa passa. É a força bruta da operação. Usos práticos: comparar as empresas de setores diferentes, base para calcular dívida e EBITDA e média a força da operação isolada. O EBITDA crescente indica a operação ganhando força ao longo do tempo. Não substitui fluxo de caixa, a empresa pode ser EBITDA alto e caixa baixo. Né? Margem do EBITDA mostra quanto sobra das vendas antes dos efeitos financeiros contábeis. EBITDA receita líquida, exemplo, 100 mil, EBITDA 25, 25% de margem. Quanto maior, mais eficiente a empresa em sua operação.
Margens altas indicam poder de precificação e controle de custo. Compare com os concorrentes do mesmo setor. Cada setor tem uma margem típica, né? Varejo de 3 a 10% é normal. Tecnologia e bancos costumam ter margens muito maiores. Tal do dividend yield, né, o DY, já falamos aqui em outros vídeos. Quando a empresa pagou em dividendos em relação ao preço atual da ação. Então, muita gente olha o dividend yield. É um ótimo indicador, mas não pode sempre olhar ele isoladamente. Tem que olhar ele nesse mar de indicadores que eu falei com vocês. E é muito fácil calcular. É o dividendo por ação pelo preço da ação. Então, o dividendo por ação é R$ 2, a ação é 20, o dividend yield é 10%. Dividend yield acima de 6 já era um critério mínimo de Basel, né? Lembra do outro vídeo, da questão dos juros, lá da renda fixa? O yield muito alto pode indicar uma queda da ação ou endividamento sustentável. Cuidado, vocês aí, caçadores de dividendos. Você vai olhar, às vezes, lá no status Invest e a empresa tem um dividendo yield altíssimo. Você fala, é essa empresa, vou lotar minha carteira de ações dela. Cuidado, a empresa pode estar com aqueles outros indicadores péssimos, à beira de uma falência. Teve um caso aqui que eu vi um vídeo de um pessoal do mercado financeiro, ele falou da empresa da Saraiva, aquela vendedora de livros, que pagava muitos dividendos para os seus acionistas e a empresa acabou. Porque a empresa não se preocupou em usar o dinheiro dos acionistas para inovar na empresa, melhorar a empresa. Muitas vezes a empresa não vai distribuir dividendos a seus acionistas, pois ela precisa guardar o dinheiro ali para investir na própria empresa, no próprio negócio. Mas para o acionista que tem uma visão de longo prazo, ele acha muito bom. Ele fala: beleza, eu quero essa ação aqui me rendendo dinheiro daqui a uns anos, me rendendo regularmente dinheiro. Eu não quero que ela me renda agora e não me renda nunca mais. Então, qual é o objetivo seu com aquela ação? O atalho, dividendo anual vezes 16,67 é o preço teto com dividendo yield de 6%, né? Que eu já falei no outro vídeo. Avalie o histórico que a empresa pagou todo ano, os dividendos cresceram? Tem que avaliar, gente. Payout, percentual do lucro que a empresa distribui aos acionistas como dividendos. Então, isso é o payout. Dividendos pagos, lucro líquido. Então, payout, lucro 100 mil, dividendos 50 mil, foi 50% de payout. Como eu falei, tem empresa que distribui muito dividendos. Tem outras que não distribuem tanto. Mas por que a empresa não está distribuindo tantos dividendos? Ou por que essa empresa está distribuindo tantos dividendos? Então, eu volto a falar, as empresas têm que estar na sua carteira com objetivos diferentes. O ideal é você ter uma carteira mais diversificada ao longo do caminho de investidor. É claro que no começo você vai estar começando, o ideal é investir em empresas mais sólidas e perenes, que são empresas que você vai ter na sua carteira até o fim da sua vida, pensando na sua aposentadoria, em renda passiva, em patrimônio. E sim, você pode ter empresas mais visadas com crescimento, até mesmo empresas que você vai especular um pouco mais, que é normal um investidor ter vários tipos de ativos na sua carteira com vários objetivos diferentes. Então, entre 30% e 70% costuma ser considerado saudável e sustentável. O payout acima de 100 significa que a empresa paga mais do que lucra, e não é bom. O payout muito baixo pode indicar retenção de caixa para crescimento, né? Então, avaliar. Bancos e utilities costumam ter payout alto. A empresa em crescimento normalmente é baixa, né? Porque é óbvio que a empresa está crescendo, ela não está pagando dividendo para ninguém. Está investindo nela mesma. Margem líquida. Quanto sobra no total vendido após todas as despesas, impostos e juros? Lucro líquido, receita líquida ali. Ó, receita 100 mil, lucro 20, a margem é 20%. Quanto maior, mais lucrativa a empresa após todas as despesas. A margem crescente é um sinal de melhoria operacional e eficiência. Margem muito baixa deixa pouca margem de segurança para crises. Margem de 20% significa que a empresa lucra 20 para cada ação de 100 vendidas, né? Veja que são muitos critérios e muitos indicadores. Fluxo de caixa, uma empresa pode mostrar um lucro contábil, mas não gerar caixa real. Por isso, o fluxo de caixa é um dos indicadores mais importantes. Fluxo operacional, caixa gerado pela operação principal é mais importante, deve ser positivo e crescente. Fluxo de investimento, saída para compra de ativos, expansão,
aquisições, equipamentos, negativo é normal, fluxo de financiamento, captação de pagamento de dívidas, emissão de ações, pagamento de dividendos. A empresa lucrativa com o caixa operacional negativo é um sinal de alerta. Investigue sempre. PVP, né? O preço sobre o valor patrimonial. Compare o preço de mercado da ação com o patrimônio líquido por ação da empresa. O preço por ação, valor patrimonial por ação. PVP 1, o mercado paga exatamente o patrimônio contábil. PVP menor que 1, potencial desconto, ação abaixo do patrimônio. PVP maior que 1, mercado paga prêmio, tá? Maior que o patrimônio. O PVP menor que 1 pode indicar um desconto. Verifique se não há problema oculto. Muito usado na análise de bancos e seguradoras. Bancos e seguradoras são empresas muito boas para a sua carteira, são empresas perenes, você tem que pensar na sua aposentadoria. Então, sempre comprar cotas dessa ação, todo mês, e comprando um pouquinho. Muito usado, né? O PVP alto pode ser justificado por um ROI elevado e crescimento forte e consistente. Governança corporativa, qualidade, transparência e alinhamento da administração com o interesse do acionista. Você é o acionista da empresa. Transparência, relatórios claros, comunicação frequente com o mercado de investidores, respeito ao acionista, política de dividendos clara, sem diluições necessárias do capital, histórico de gestão, equipe com track record comprovado, decisões responsáveis ao longo do tempo, comunicação com os investidores, calls de resultado, guidance honesto, RI ativo e recessível, nível de governança, novo no mercado é mais alto, maiores exigências de transparências, tá? Crescimento. Perguntas certas. Receita. As empresas que não crescem eventualmente perdem a relevância. O caso da Saraiva que eu acabei de falar com vocês. Analise sempre a trajetória histórica. Receita cresce? Mais clientes, mais produtos, mais mercado é a base de qualquer análise. Lucro cresce? Receita crescente sem lucro, crescer pode indicar perda de eficiência. Dividendos crescem? A empresa que aumenta o dividendo ao longo dos anos é o sinal de solidez. Caixa cresce? O lucro pode ser contábil, caixa crescente e dinheiro real gerado pela empresa. Analisa ao menos 5 anos de histórico de um único bom ano que pode enganar, né? Então tem que olhar a ação sempre a longo prazo. Resumo dos indicadores. PL, preço em relação ao lucro anual, depende do setor. ROI, eficiência do patrimônio dos sócios, maior de 15% é bom. EBITDA, geração operacional antes dos encargos, crescente e positivo. Dívida líquida, quanto a empresa realmente deve. DL, EBITDA menor que 2 vezes. DIWI, dividendos pagos, preço por ação, maior que 6, base em payout. Porcentagem do lucro distribuídos, 30% a 70% é saudável. Margem EBITDA, eficiência operacional das vendas, maior é melhor. Margem líquida, lucro sobre a receita, maior, melhor. PVP, preço versus patrimônio contábil, menor que 1 é possível desconto. E fluxo de caixa, dinheiro real gerado pela operação, operacional positivo. A conclusão é: a empresa lucra de forma consistente, gera caixa operacional positivo, tem dívida controlada, cresce receita, lucro, caixa ao longo do tempo, tem boa governança e gestão transparente, paga dividendos sustentáveis? Se a resposta for sim, para a maioria você está analisando uma empresa de qualidade. Então, assim, se fosse resumir, esses critérios aqui da conclusão são os critérios que você pode jogar. Se você quiser, você pode fazer isso sozinho. Hoje em dia tem as IAs para ajudar você. Você joga esses critérios aqui na IA e fala da empresa e vê se ela já consegue analisar a empresa com você. Você pode pagar também empresas, né, como disse, operadoras, né, corretoras e bancos e corretores independentes né, para ajudar você nessa questão da montagem da sua carteira. Se você não tiver muito conhecimento. A minha dica é, quando seu patrimônio for pequeno, você vai ter que fazer você mesmo. Porque senão você vai gastar todo o seu dinheiro com um corretor, uma corretora, né? Porque vai ter que dinheiro da corretagem. Então, assim, o ideal, quando seu patrimônio for pequeno ainda, é você mesmo ir fazendo por você mesmo, usando as IAs, usando a internet, para construir um conhecimento. Quando seu patrimônio crescer bastante, aí você procura alguém especializado no tema, tá bom? Até o próximo vídeo de educação financeira aqui no canal.